Boa noite a todos e todas. Hoje teremos mais uma live do coletivo Voz e Rua. A gente vai conversar com Daniel de Oliveira, que é defensor público do Distrito Federal, que vai estar nos falando sobre a relação vulnerabilidade e a população e a violência. Já vou chamar. Oi, Daniel, tudo bom? E aí, Paula, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem Então, aí? tô te ouvindo. E você tá ouvindo bem? Tranquilo, tá ótimo. Ah, beleza. Então, obrigada, Daniel. Um prazer revê-lo. Prazer todo meu, Paula. Daniel já é um conhecido antigo, né? A gente já trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, né? Exatamente, já Desenvolvendo aí tivemos alguns alguns trabalhos. projetos, né? Isso, exatamente. Obrigada, então, Daniel, por estar aqui conosco, aqui no Coletivo Voz em Rua. Esse tema tão complexo, né? Que é a vulnerabilidade do sistema penal. E vamos ver como é que a gente consegue trazer alguns elementos aí e, de repente, articular até com a população em situação de rua, né? Exatamente. Eu que agradeço, Paula, pelo convite e, assim, vou falar de vulneráveis e o sistema penal, que é o que a gente vai falar hoje, é bem defensoria pública, né? É bem a nossa atuação na defensoria, porque a gente lida com isso diariamente, né? Com essa população sendo cada vez mais afetada aí, né, por essas questões de racismo e de próprias questões sociais, né, próprio preconceito social. Então a gente lida com isso todos os dias e isso muitas das vezes deságua no nosso sistema criminal. Muitas das vezes a gente se depara com acusações, com pessoas sendo acusadas, às vezes só pela cor da pele, às vezes só pelo local onde vive. E isso a gente tenta evitar, mas nem sempre a gente consegue, né? Hoje a gente vai citar alguns casos que às vezes a investigação é tão feita para que aquela pessoa seja considerada culpada que a gente não consegue chegar aos elementos para provar a inocência daquela pessoa. Porque muitas das vezes ela não tem os meios necessários, a família, a própria pessoa, para trazer elementos aí para comprovar sua inocência, e a gente se depara com isso diariamente aí e a gente tenta evitar. E hoje a gente vai falar bem sobre essa questão aí, né? Sobre esses grupos vulneráveis e sobre o sistema penal sobre esses grupos vulneráveis, né? A gente tem aí, podemos citar grupos vulneráveis que a gente se depara diariamente nas nossas audiências: negros, pobres, pessoas de periferia. Por mais que as pessoas, às vezes, quem mora na bolha aqui em Brasília não sabe que tem periferia por aqui, né? Mas a gente tem, todos os locais a gente tem essas zonas onde o Estado não chega, mas a polícia sempre chega, né? Então a gente vai falar hoje Com sobre negros, sobre essa pessoas de periferia, pessoas pobres, população em situação de rua e também pessoas que residem em áreas consideradas de invasão, áreas sem regularização. Por mais que a gente saiba que Brasília é uma cidade quase toda não regularizada, né? Mas eu nunca vi Exatamente. ninguém derrubando casa no Parkway, casa de gente que tem condição. Eu nunca vi a AGFIS e hoje acho que até outro nome não é AGFIS mais, né? DF Legal, eu acho. Nunca vi DF Legal. Legal fazendo operação de derrubada onde tem casas de alto valor, né? Mas É bem das seletivo, né? populações vulneráveis, eles estão sempre lá, estão sempre tentando achincalhar essa população, humilhar, porque para mim essas derrubadas são muito humilhantes, né? A forma que elas Com são certeza. feitas. Então é isso que a gente vai falar mais ou menos aqui hoje. Primeira pontuação, né, sobre efetivamente a população negra e a população de periferia nas questões de processos criminais. Em regra, sim, eu sou muito honesto sobre isso. Dificilmente eu tenho assistido que seja branco. Seja branco. Normalmente são os negros e pobres que chegam até o nosso sistema criminal. São eles que são as pessoas colocadas diariamente para serem testadas aí nesse sistema criminal nosso, que muitas das vezes é muito falho.
É tão assim que, às vezes, quando aparece um assistido branco, ele às vezes fala, doutor, eu queria pedir o reconhecimento. Eu queria o reconhecimento, o procedimento de reconhecimento pessoal, onde a gente bota 4 pessoas para a vítima poder reconhecer. Só que todas as vezes que uma pessoa branca chega até lá, que ele fala, doutor, eu queria o reconhecimento. Aí tem vários presos na cela, né? Eu falo para ele, cara, olha para a sua cela. Tem como fazer o seu reconhecimento? Porque a vítima sabe que é uma pessoa branca. E nessa cela só tem você branco. Todos os outros são negros. Infelizmente, isso acontece muito. Diariamente, a gente vê as pessoas negras e pessoas pobres, né? Colocadas ali nesse teste aí do nosso sistema criminal. E por que eu falo que é um teste do nosso sistema criminal? Porque muitas das vezes essas pessoas chegam até ali simplesmente por ter uma foto na delegacia. Tem uma foto dela na delegacia e aí vai lá a vítima para reconhecimento, vê aquela foto, é o fulano. Mas imaginem vocês, gente, tanto que a nossa população é miscigenada, tanto que a nossa população, às vezes, tem semelhanças pela própria miscigenação. Então, você colocar uma vítima de um crime violento ali, que é roubo, homicídio, você colocar ela para um reconhecimento de uma foto, é o mesmo que dizer, olha, a gente quer que você cometa um erro. Porque a pessoa, quando é vítima de um crime desse, ela fica muito nervosa na hora. Muitas das vezes ela sequer consegue olhar direito para aquela pessoa, porque paralisa, porque é um momento de medo. E aí você depois colocar uma foto, que não é nem a pessoa em si, é uma foto na frente dessa pessoa, e querer que ela reconheça. Muitas das vezes essa vítima reconhece a pessoa errada. Reconhece a pessoa errada. E por que eu digo que a população negra de periferia é a população que mais sente isso? Porque não existe uma foto do Daniel, não existe uma foto da Paula na delegacia. Eu tenho certeza que a gente não corre esse risco, porque a nossa foto não está lá. Mas a foto das pessoas de periferia sempre está lá. Então, elas sempre estão. Então, eu já tenho assistidos que eu vejo. Às vezes, o cara passa em um processo, mas como a gente vê, as fotos são anexadas em todos os processos. Então, muitas das vezes, eu vejo aquela foto daquele assistido em vários processos. Por mais que seja outra pessoa que está sendo reconhecida, mas a foto dele está sempre lá. Ou seja, ele está sempre correndo o risco de ser reconhecido. Porque a foto dele está sempre naquelas 4 que eles apresentam para as vítimas. Parece que é assim, tipo, esse fulano sempre é perigoso, então vamos colocar aqui a foto dele. E isso é uma loteria. Eu sempre falo que é uma roleta russa. Muitas das vezes a vítima chega lá e reconhece. E aí, às vezes, a pessoa pode falar, doutor, mas eles são culpados, a maioria das vezes são culpados mesmo. Eu digo que a gente vê muita gente inocente sendo acusada de processo e muita gente inocente, às vezes, sendo condenada. Justamente por isso. Porque se a vítima chega e faz um reconhecimento fotográfico sobre essa pessoa, qual prova que a gente vai conseguir fazer em sentido contrário? É o depoimento das famílias. Aí chega lá a mãe falando, olha, ele estava em casa nesse horário. Chega a tia, a irmã, fala, ele estava em casa nesse horário. O juiz acredita na família do réu? Normalmente, não. Ele vai acreditar nesse reconhecimento que a vítima fez. Mesmo sem ela ter esse grau todo de certeza, ele vai acreditar nesse reconhecimento. Então, a gente vê diariamente pessoas sendo condenadas simplesmente por um reconhecimento fotográfico que não é uma prova, no meu entender, que deveria ser utilizada para efeitos de condenação se não tivesse outra prova que corrobore. Às vezes a gente tem um reconhecimento fotográfico, mas aí é feito um laudo digital, está lá digital da pessoa. Tudo bem, aí a gente tem uma outra prova que corrobora isso. Mas um simples reconhecimento de fotográfico é a gente querer colocar sobre a vítima uma responsabilidade que a gente não pode, porque ela passou por um momento ali de trauma. Então, colocar isso sobre ela é o mesmo que dizer, olha, agora a gente quer te revitimizar aqui. Quer que você aponte uma pessoa, mesmo se você não tiver condições. Porque muitas vezes é isso que acontece na delegacia. A vítima chega e a polícia quer que ela reconheça uma pessoa. Quer que ela, para dar andamento naquele inquérito. Porque se ela não reconhecer, o inquérito vai ficar parado. Então, eles querem que ela reconheça alguém e muitas das vezes essa pressão é muito forte sobre essas vítimas. E aí, além dessas pessoas que chegam até lá, a gente tem abordagens diárias, né? Nem todos chegam até lá. O que eu vejo muitas vezes as pessoas, os policiais falando é assim, a gente viu fulano em atitude suspeita. Em atitude suspeita e a gente abordou.
Com certeza, os que chegaram até lá é porque eles encontraram alguma coisa, às vezes encontraram droga, às vezes encontraram a arma, chegou até lá. Mas quantos negros e pessoas de periferia eles não abordam diariamente, dizendo que ela está em atitude suspeita e muitas das vezes não encontram nada, não encontram nada. A gente não vê, por exemplo, eu sempre falo isso, a gente não vê batidas de polícia nos barzinhos de Águas Claras, a gente não vê na Asa Sul, chegando naqueles bares que a gente pode se dizer de elite, chegando a polícia e pedindo, bota a mão na parede que eu quero te revistar. Mas isso acontece diariamente nas nossas periferias. Diariamente essas pessoas são confrontadas e humilhadas, no meu entender, é humilhada. Porque uma pessoa que é trabalhadora, está ali no seu momento de lazer, de repente ela tem que colocar uma mão na parede e ser revistada por um policial simplesmente pela característica de ser de periferia, eu acho isso humilhante e ultrajante e acontece todos os dias, infelizmente. Aí, além disso, a gente estava falando também, né, sobre as populações de áreas não regularizadas, que também é uma população que sofre muito. Eu uma vez fui numa desocupação em São Sebastião. Cara, quando eu cheguei lá, era uma zona de guerra. Era uma zona de guerra. Era bala de borracha correndo para um lado, para o outro. Era gás lacrimogêneo, era gás de pimenta. E ali, aí você pensa, mas aquelas pessoas estão ali no local errado. Mas ali tem várias crianças, tem várias famílias. Das cenas que eu não me esqueci até hoje dessa desocupação foi ver um trator derrubando uma casa e 5 crianças, assim, criancinhas mesmo, 5, 6 anos, de fora, olhando para a casa delas sendo derrubada, o pouco que eles tinham ali naquele local, e qual assistência do governo? Zero. Porque, assim, se quer fazer uma derrubada, a assistência social, para mim, tem que chegar antes. Tem que chegar antes naquele local. Porque essas pessoas têm que ter um amparo social. Só que a Paula é bem conhecedora disso, a nossa assistência social é muito deficitária no Distrito Federal. Então, assim, a gente tem filas enormes em CRAS, CREAS e unidades aí de atendimento dessa população, às vezes para receber um auxílio, um Bolsa Família, uma questão dessa, a fila é tão grande que a pessoa demora muito a conseguir efetivamente o benefício, porque isso é exigido antes um parecer de um CRAS, de um CREAS, e isso demora bastante para acontecer. Então, assim, nessas derrubadas eu vejo muito isso. Chega a força policial, chega a mão pesada do Estado, eu sempre falo isso, a mão pesada do Estado sempre está presente na periferia. A mão que vai punir sempre está ali, mas a mão que vai acolher nunca está ali. Então esse é o nosso problema central aí sobre populações vulneráveis, porque essa mão acolhedora do Estado não chega, mas a mão punitiva chega e eles sempre desagam no sistema penal, né? Porque imagina, a gente tem um crime que a gente chama de desacato, que para mim é o pior crime que existe hoje no país. Porque imagina, sua casa está sendo derrubada e a polícia está lá presente, de repente você xinga um policial porque você está ali num momento de desespero, seus filhos estão colocados na rua, você não tem um teto, e aí você xinga um policial, você vai responder por um crime de desacato. Porque você falou, seu policial, filho de uma égua, o que seja que você vai falar para ele, você vai responder por um crime de desacato, mesmo com todas aquelas circunstâncias. Claro que em alguns momentos realmente é muito nítido o desacato em relação ao servidor público, né? Mas nesse momento eu acho que não deveria sequer ser enquadrado em crime de desacato, porque a pessoa está ali no momento de total vulnerabilidade social. Então é muito tranquilo que ela faça isso, porque realmente o desespero é muito grande, né? Então a gente se depara muito aí com essas derrubadas. E como eu falei no início da live, né? Eu, por exemplo, moro aqui em Águas Claras. Arniqueiras é muito próximo aqui. E Arniqueiras é um local sem regularização. Mas aqui a gente tem casas de 800, 900, 1 milhão. Então, assim, o DF legal não vai chegar aqui para derrubar a casa dessas pessoas. Mas deveria, se a questão é essa, é derrubar casas em áreas não regularizadas, deveria ser feito também onde tem populações que não são de periferia. Mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. As pessoas que têm condições não enfrentam essas questões, essas mazelas aí governamentais. E aí, como eu tinha falado com a Paula, né, a gente ia fazer uma sequência aqui, um roteiro. Então, a primeira questão é essa, as populações mais afetadas. A segunda questão é a omissão do Estado, né? A gente está falando sobre isso e realmente essas áreas
não tem qualquer apoio estatal. Eu, por exemplo, trabalho no Recanto das Emas, ali a gente tem uma região que a gente chama de favelinha. Dentro dessa favelinha, o Estado não está. A única força estatal que entra lá é a polícia. De resto, o Estado não está lá, não dá acolhimento para essas pessoas. Então, isso faz com que essas populações fiquem cada vez mais vulneráveis e essas populações cada vez mais desaguem no nosso sistema penal. O pessoal costuma falar muito, a pessoa é bandida porque quer, porque se não quisesse tem muita oportunidade. Mas assim, é diferente, eu sempre falo isso. E isso até eu me modifiquei muito ao longo da minha vida, a defensoria fez muito bem para mim, porque de início até eu tinha essa mentalidade. Hoje eu consigo entender que eu cresci em um lar com a família estruturada, onde do lado da minha casa não tinha traficante vendendo droga, não tinha organização criminosa, não tinha alguém que pudesse me cooptar para o crime. Aí eu vou lá para essa favelinha lá do Recanto das Emas, onde as pessoas que residem lá, a mãe e o pai, quando existe, né, a mãe e o pai na casa, porque muitas vezes é só a mãe, às vezes é só a avó, mas eles saem, tem que sair de casa por volta de 4, 5 horas da manhã para conseguir pegar a lotação e chegar a tempo no trabalho, voltam para casa por volta de 10, 11 horas da noite. E onde ficam os filhos dessas pessoas? Eles têm babá para cuidar? Não. Os filhos dessas pessoas ficam na rua. Porque sequer eles têm um local seguro em casa para ficar. E muitas vezes eles ficam na rua. E na rua quem está ali é o traficante. Na rua quem está ali é a organização criminosa. Então, essa pessoa, eu sempre falo, não é porque ela quer, ela tem que ser muito mais firme do que uma pessoa que cresce em um local mais tranquilo para não entrar na vida do crime. Porque muitas das vezes ela é até obrigada a entrar no mundo do crime. Porque se ela vê coisas ali e quer denunciar, ela vai acabar sendo morta. Ela vai ser morta. Então, assim, ela às vezes é até obrigada a falar, ó, ou você está do meu lado, ou você não está do meu lado. É isso que muitas das vezes o traficante e aquela força daquele local fala para essa pessoa. Então, muitas das vezes, o início na vida do crime vem até daí, de realmente não ter uma forma de se escapar daquilo ali, a não ser que você mude do local. E essas pessoas têm condição de mudar do local onde elas moram? Não, não tem essa condição. Então, por isso que eu falo que as oportunidades são muito diferentes, por isso que eu sou muito a favor de cotas raciais, do ensino público e de qualquer coisa que possa tentar, de certa forma, ao menos amenizar aí um pouco dessa desigualdade que a gente tem no nosso país aí, que essas pessoas enfrentam diariamente aí. Para uma pessoa de periferia conseguir efetivamente sair desse ciclo que é de pobreza, de mazelas sociais, ela tem que ser muito mais forte do que uma pessoa que vive em outro local. Porque realmente ela enfrenta diariamente ali questões que outras pessoas não enfrentam. E como eu disse, eu percebi isso muito na defensoria. Eu sou defensor desde 2013. Então, assim, eu mudei muito a minha cabeça depois que eu virei defensor. Porque você sai da sua bolha. Você sai da sua bolha. Quando você vê aquele assistido que chega ali, muitas das vezes falando, doutor, eu não tinha o que comer hoje. Eu tirei o que eu tinha em casa, dei para o meu filho pequeno e eu fiquei com fome. Então, quando você ouve essas coisas, você sente, não, eles não têm a mesma oportunidade que eu tive. Eles não têm como efetivamente ser da mesma forma que eu fui. Eles vão ter que enfrentar muito mais para isso. Tem pessoas que estão ali que conseguem sair desse ciclo? Tem. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles vão ter que se esforçar muito para conseguir, porque esse ciclo de exclusão social é muito forte. Por isso que eu digo que o Estado tem grande parcela hoje na criminalidade e nessa exclusão social que a gente tem aí. O Estado tem grande parcela nisso justamente por não fomentar essa área social. O pessoal costuma criticar muito auxílio emergencial, Bolsa Família, mas para mim isso ainda é muito pouco. Isso ainda é muito pouco para o que a gente precisa efetivamente. A gente precisa de educação, a gente precisa de cursos profissionalizantes, a gente precisa efetivamente tirar essas pessoas dessa área de exclusão social. E o Estado não liga muito para isso. Eu sempre até falo isso nas aulas que eu dou. Quando eu falo com população vulnerável, o Estado adora o vulnerável, porque ele consegue controlar ele. Esse vulnerável ele é controlado pelo Estado. Então, aquele político que ganha uma eleição, por exemplo, se ele dá educação, se ele dá curso profissionalizante, se ele coloca essa pessoa efetivamente no mundo, provavelmente ela vai pensar quando ela for votar e talvez não vote nele. Então,
isso é um ciclo que é feito para que efetivamente essas pessoas continuem a ser controladas. A gente tem isso de anos aí, desde a escravidão, de pessoas querendo controlar pessoas vulneráveis, né, na época dos escravos, e isso continua. Isso continua até hoje. Por mais que a nossa escravidão tenha passado, a escravidão em si, mas eu acho que a escravidão social ainda não passou e a gente tem um longo caminho ainda para tentar passar essa questão aí. Só um grande abraço para todo mundo que está aí, mandando um alô para a gente aí. E, Paula, se quiser interromper e falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui no nosso roteiro. E aí, agora, a gente chega em 3 casos emblemáticos que eu queria falar com você hoje. O primeiro é o caso do Lucas, né? O caso que a gente conseguiu, em uma revisão criminal, libertar uma pessoa que estava presa injustamente, em uma condenação de quase 70, 80 anos. E a gente conseguiu provar a inocência dele graças a um policial que procurou a gente e efetivamente trouxe todas as falhas da investigação. Por que eu digo isso? Graças a ele? Porque se você olhasse o processo que o Lucas foi condenado, ali não tinha realmente como dizer que ele não era culpado. Tudo foi construído para que o Lucas fosse culpado naquele processo, até esse policial procurar a gente e falar sobre isso. Quando foram atrás do Lucas, as vítimas teriam falado que o Lucas seria uma pessoa manca. Não, o Lucas, né? A pessoa que teriam assaltado ele seria uma pessoa manca. Só que o Lucas não era manco. Mas pergunta se isso estava no inquérito. Se alguém falava sobre essa característica de pessoa manca. Ninguém falou, omitiram essa informação justamente porque sabiam. Se coloca ali que o assaltante era uma pessoa manca, não era o Lucas. E o Lucas foi justamente a pessoa aí reconhecida, como eu falei já dos reconhecimentos, né? O Lucas foi reconhecido pelas vítimas que estariam nesse momento aí de vulnerabilidade justamente pelo momento que elas passavam. Então ele foi reconhecido por essas vítimas. E aí uma vítima chegou a dizer, eu não me esqueço disso, porque eu achei tão forte, uma vítima chegou a dizer assim, na hora que eu perguntei, mas você reconheceu ele? Qual característica que chamava a atenção? Por que você se recorda? Ela falou assim, doutor, o olhar dele eu nunca vou esquecer. Ou seja, uma vítima reconheceu alguém pelo olhar. Ver se isso é algo crível para você poder condenar uma pessoa quando você diz, não, ele foi reconhecido pelo olhar. Você vê que a vítima não tem certeza sobre aquilo que ela está falando. Ela estava nesse momento de medo e ela passou esse momento de medo para essa pessoa. Então, Lucas foi essa pessoa condenada injustamente por sequer ter as características que as vítimas narravam de início. E assim, como eu falei lá, a mãe dele e a tia foram ouvidas e falaram, o Lucas estava em casa nesse horário. Pergunta se alguém acreditou nelas. Ninguém acreditou e ninguém acredita nas famílias quando elas vêm até o juiz trazer o depoimento delas. A gente precisou desse policial vir e descortinar tudo, dizer tudo que efetivamente tinha acontecido, por que o Lucas estava ali e por que o Lucas estava ali por um erro. Então, a partir dele procurar a gente conseguiu provar a inocência do Lucas. Mas até então, sem ele procurar, o processo era todo feito para condenar o Lucas. E o Lucas é uma pessoa negra e de periferia. E como que o Lucas foi reconhecido? O Lucas estava soltando, na hora que foi preso, ele estava soltando pipa, junto com várias pessoas. E assim, os policiais não chegaram ali e levaram só o Lucas. Eles levaram todas as pessoas que estavam ali soltando pipa, que não tinha documentação. Pensa se isso aconteceria, por exemplo, no parque da cidade. Chegar ali, a pessoa está lá fazendo a sua corridinha. Peraí, cadê seu documento? Ah, você não está com documento? Peraí, eu vou te levar para a delegacia para fazer uma averiguação. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Então, quem sofre isso é a população de periferia, a população negra. Essas pessoas que são levadas para averiguação diariamente são pessoas de periferia e pessoas negras. Uma pessoa branca num local de elite não vai ser levado nunca para uma averiguação porque não está com documento. A gente sabe muito disso, tanto que a gente normalmente, se você vai fazer uma corrida, se você vai fazer uma coisa, você não leva documento. Você não leva documento. Porque você sabe que você não vai correr esse risco. Esses dias eu vi até uma tirinha bem que eu costumo acompanhar no Instagram, de um menino que faz, de um menininho, eu não lembro agora o nome, cabelinho azul, que sempre faz muita crítica em tirinhas, né? Esse escritor faz muita crítica em tirinhas. E aí ele pegou junto com a coleguinha negra dele e foi passear de bicicleta. E aí, passeando de bicicleta, eles encontraram um policial militar.
E aí o policial militar perguntou, cadê a nota da bicicleta, a nota fiscal, né? Aí ele virou e falou assim, que nota? Eu vou andar com a nota fiscal da minha bicicleta, ele branco, né? Vou andar com a nota fiscal da minha bicicleta, enquanto isso estava a menina negra já apresentando a nota fiscal para o policial. E isso é bem a realidade, o negro tem que provar que é inocente. A pessoa negra de periferia, ele tem que provar que é inocente diariamente para poder sobreviver. Coisa que nós brancos, morando, classe média ou de classe alta, não enfrentamos. Não enfrentamos e não adianta o pessoal dizer, não existe racismo, não existe. Meu amigo, não existe para quem vive na bolha. Só se você viver, abraço aí para a Defensoria na Veia, para o Henrique, só não existe se você viver na sua bolha. Porque essas pessoas negras e de periferia, elas enfrentam isso todos os dias. E foi isso que o Lucas enfrentou, e não só o Lucas, todas as pessoas que estavam com ele ali enfrentaram. E aí, nessa hora que os policiais prenderam o Lucas lá soltando pipa, eles mandaram uma foto. E muito provável que essas vítimas, antes de ver o Lucas pessoalmente, viram essa foto. E a partir daí saiu esse reconhecimento dele, porque elas já estavam induzidas que o Lucas era a pessoa que teria praticado aquele crime após ver a foto dele. Então, assim, é uma coisa que não pode ocorrer jamais uma investigação. Se a pessoa vai ser reconhecida pessoalmente, jamais pode ser mostrada uma foto antes para a vítima. Jamais os policiais podem chegar e apontar, olha, esse fulano foi o que fez o crime contra você, porque isso vai induzir a vítima. Isso vai fazer com que ela pense efetivamente que foi aquela pessoa, porque ela acredita muito na polícia. Então ela vai pensar, se eles estão dizendo que foi, eles já fizeram alguma investigação e sabem que efetivamente foi ele. E eles precisam do meu reconhecimento para poder levar isso para frente. Então a vítima fica ali pressionada, a vítima fica ali em um momento que eu falo que é revitimizar. Ela está sendo revitimizada ali. Então, essa questão aí o Lucas enfrentou, e o Lucas é bem esse caso. Quando ele foi liberado, ele falou, eu fui preso porque eu era negro de periferia. E ele não mentiu, porque se fosse branco, ele não seria sequer levado para a delegacia. Não digo branco, eu digo branco de classe média. Talvez estivesse na periferia, seria levado também. Mas branco de classe média, por exemplo, a gente andando aqui em Águas Claras, jamais vai chegar o policial falar, peraí, eu vou te levar ali na delegacia que eu preciso fazer uma averiguação. Isso não vai acontecer com a gente. Então a gente tem essa tranquilidade aí, o que os negros e pessoas de periferia não têm essa tranquilidade de sobrevivência. Eu vejo, como eu falei, eu vejo muito essa questão, está em atitude suspeita. Aí eu gostei muito no jornal hoje, quando a Maju Coutinho foi falar sobre esse caso do Lucas, sobre a liberação do Lucas, ela soltou uma frase, isso repercutiu muito. Ela falou, negro parado é suspeito, negro correndo é bandido, uma coisa assim, eu me esqueci um pouco da frase, mas era nesse sentido, entendeu? Que se o negro tivesse parado ali, em qualquer local, ele já seria suspeito, se ele correr, ele é bandido, não tem o que, a polícia já tem essa mentalidade, e é bem isso realmente. E aí, só fazendo o link, a gente já chega a um caso que teve muita repercussão essa semana, que é o caso do João Alberto, né? Que é a pessoa lá do Carrefour, agredida pelos seguranças do Carrefour até a morte. Então, assim, esse caso, ele demonstra bem, por mais que o pessoal, isso não é racismo, gente, aquilo ali é um racismo claro. Não sei, assim, eles têm essa história do que ele teria feito lá dentro do supermercado, eu falei, ele poderia ter feito o que quisesse lá dentro. O que quisesse, até agredido realmente alguém lá. Jamais os seguranças poderiam ter feito aquilo com ele. Porque, assim, ali é muito nítido que os seguranças não estavam contendo ele. Não tinha contenção. Só que eu contei, vendo o vídeo, foi quase 10 socos que o segurança deu nele. Isso não é contenção. Dar soco não é contenção. Dar soco é realmente querer ofender a questão física daquela pessoa e muitas vezes leva ela à morte, que foi o que aconteceu. Então, a gente teve a morte dessa pessoa exclusivamente porque, no meu entender, ela era uma pessoa negra e de periferia. Porque se fosse um branco ali... Pode falar, Paula. Então, você está falando de uma coisa muito interessante, né? Que é a questão da violência sistêmica, violência estrutural. Como ela se articula na sociedade com várias nuances do próprio processo de ciclo da violência, né? Então, a gente tem aí a violência institucional como uma forma de reverberar, né? Como você disse, uma forma de controle, né? De toda uma situação de desigualdade social
que busca, que o Estado vem tentar manter aquela mesma situação. Por exemplo, no caso do racismo, né, a gente tem um histórico de um país escravocrata e que mantém as suas relações, apesar de ter saído dessa condição, dessa estrutura econômica financeira da escravidão, a gente mantém essas relações sociais baseadas na subalternização do negro na sociedade, ou seja, Exatamente. ela é transformada, né, em outras formas, em outras sociabilidades. No entanto, o processo de desigualdade, de exclusão, ele se mantém, inclusive com a força do Estado, a violência estatal, como você bem colocou. Então, a violência sistêmica está intrinsecamente ligada com a violência institucional. Esse caso do João Alberto, né, que você está mencionando, do Carrefour, ele é bastante emblemático, né? Uma vez que a própria, pelo menos até onde eu consultei, a própria delegada, ela se negava a identificar elementos ali que pudessem caracterizar o racismo, né? Essa tipificação do racismo. E aí uma questão, né? Que é a questão do próprio sistema de justiça, né? Considerando que o sistema de justiça produz e reproduz inúmeras violências institucionais, como você bem colocou no caso do rapaz que foi reconhecido, né? Em tese foi reconhecido pela foto. Quando a gente se depara, né, com esse quadro, que é factível, né, do ponto de vista de pensar os procedimentos jurídicos, todo um processo de orientação moral, né, vamos colocar nessa perspectiva, ou seja, o olhar da discriminação, né, que está imbricado nas práticas dos atores do sistema de justiça, a gente começa a identificar várias lacunas, né, como você bem colocou. Até pouco tempo, a gente sabe, né, que o sistema de justiça ele vem de atores muito do universo jurídico, como você bem colocou. Às vezes você não tem uma formação que te faz criticar aquelas condições da estrutura social, enfim, das violências institucionais, e a partir do momento que você passa a ter a vivência, você passa a conhecer a realidade, evidentemente, ter um pouco de sensibilidade, e no seu caso específico, como você bem colocou, está vinculado à prática da defensoria pública, que tem esse olhar para o vulnerável, né? Sim. Você então pode mudar isso, mas quando você não está nesse papel, essas lacunas se perdem, né? Por exemplo, nesse caso, vamos supor, a delegada não identificando o racismo, né, que ocorreu racismo no homicídio do João Alberto, como que isso, sendo levar o MP acatando, né, os termos do inquérito e oferecendo a denúncia, como que essas questões podem ser superadas, ou seja, como essa lacuna pode ser superada a fim de garantir a justiça pelo juiz, pelo judiciário, enfim. Como é que você vê essa situação? A gente, normalmente, o que o delegado firma não é o que vai até o final. O promotor é que vai dar esse entendimento aí que vai levar ao Poder Judiciário, né? E muitas das vezes o promotor acompanha esse parecer e vai entender que não é racismo. A gente teve uma modificação recente no nosso Código de Processo Penal, mas está suspensa pelo STF, porque coisas que vêm para o bem, muitas das vezes, espera aí, a gente tem que ver direito isso aqui. Então, a legislação foi modificada, mas o STF deu uma parada que é o juiz de garantias, e junto com o juiz de garantias, a gente tem uma regra que quando o promotor, por exemplo, ele não entende pelo racismo, mas a vítima ou familiares da vítima, nesse caso do João Alberto, entende que há, sim, o racismo, ele pode recorrer a uma instância superior desse promotor. Pode recorrer justamente a essa instância superior para dizer, olha, a gente não concorda aqui com essa qualificação que o promotor deu, a gente quer que efetivamente aqui vocês registrem isso como racismo. Mas essa alteração está suspensa. Então, hoje estaria na mão do juiz aí, porque de certa forma é um arquivamento, quando se fala, se o promotor não denunciar por racismo, ele vai arquivar essa acusação aí. Então, hoje está nas mãos ainda do juiz, dizer, olha, eu acredito aqui que é racismo, então eu vou mandar, mas o juiz não pode mudar nesse momento aí. Ele tem que mandar para o órgão superior do Ministério Público, né, desse promotor, para que o órgão superior diga, não, é racismo sim, ou mantenha a opinião do promotor. Se manter a opinião do promotor, pelo nosso sistema de penal, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Se o promotor disser, olha, não é racismo, e subir para a instância superior dele, e o pessoal disser, não é racismo, para por ali.
para por ali, Então, porque isso é estaria uma na mão lacuna do muito Ministério grande. Público. É uma lacuna, e eu sempre digo assim, como eu estava dizendo, como eu entrei na Defensoria e me modifiquei muito, muitas das vezes esses outros cargos, eu sempre tento colocar isso para os colegas, Ministério Público, magistratura, como eles não têm esse contato tão próximo com as pessoas, esse contato público, né? Muitas vezes eles trabalham lendo fórum e veem os processos, eles não, talvez nem tanto, não consigam tanto ver as pessoas, porque não tem justamente Interage, né? essa convivência, não tem essa interação. E muitas das vezes eles não conseguem entender aí essas mazelas sociais. Claro que a gente tem promotores, juízes excepcionais que têm todo esse know-how aí de entendimento sobre essas questões sociais, mas a gente tem pessoas que às vezes não estão nesse caminho, e aí está na mão deles essa acusação, está na mão deles o entendimento se é racismo ou não. Então, assim, eu acho que realmente o nosso sistema de justiça, às vezes, ele é muito engessado. Ele deixa muito poder na mão de algumas pessoas, e isso faz com que muitas questões não sejam tão bem, Negligenciadas, né? são Questões negligenciadas. estruturais da sociedade. Questões estruturais da Exatamente. sociedade, né? De violências e violações, inclusive violações de direitos, e aí não produzindo a Exatamente. justiça, né? Exatamente. Então, assim, Quando a gente pensa no universo probatório, né? Assim, conseguindo uhum, trazer elementos de prova, né? O que se pode fazer em termos de defesa? Vamos supor que elementos de prova, ali a gente tem vídeos, enfim, tem um monte de uhum, situações. Vamos supor que se consiga configurar que houve o racismo, né? E uhum. como que isso pode ser alterado, mesmo diante uma denúncia que não considere isso por parte do MP? Pois é. Aí, o que que a defesa, por exemplo, a família do João Alberto tem direito a um defensor público que pode acompanhar como defensor da vítima, né? De uma pessoa vulnerável. Então, esse defensor vai ter que procurar, mesmo a acusação não trazendo essa questão do racismo, ele vai ter que procurar, durante esse processo, comprovar que houve esse racismo, para que, a partir dali, mesmo que naquela acusação não exista, surja um novo processo, possa surgir um novo processo. Mas isso é muito difícil, como eu estou Ainda que dizendo, esse processo nosso sistema penal é muito engessado. Então, assim, fale. mesmo a gente conseguindo, às vezes, provar em um processo que houve racismo, a gente vai ficar dependente do promotor. Não tem como eu, defensor, fazer uma acusação sobre isso. Isso está na mão dele. Mesmo, e o juiz também não tem como. Mesmo o juiz entendendo tem racismo, se o promotor não acusa a pessoa pelo Tem que racismo, acatar, né? não tem como o juiz ir ali e falar, eu vou condenar pelo racismo sem pedido do Ministério Público. Isso não pode acontecer. Então a gente fica realmente engessado aí nesse ponto sobre a égide do Ministério Público. E isso é muito E a gente vê complicado. como a violência institucional consegue encontrar formas né, de manter todo um processo Exatamente. de desigualdade, todo um processo estrutural de violação de direitos. Aí não tem um alcance, né, não tem um caminho Exatamente. efetivo. E O tudo que a isso gente, fica à margem. o que a gente como defensor público pode fazer é o que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul fez, que aí está nas nossas mãos, que é mover uma ação indenizatória, né? A Defensoria do Rio Grande do Sul entrou com uma ação com o valor da causa de 200 milhões para que o Carrefour pague a título de indenização, não para a família em si, mas para instituições que atuam junto à discriminação de pessoas negras, pessoas de periferia, justamente para tentar modificar esse sistema. A gente Parar, tem que modificar o forçar. sistema. E o Carrefour é uma empresa que vem diariamente aí nos noticiários com questões nesse sentido, né? Não é a primeira vez. O caso do João Alberto não é o primeiro e muito provavelmente, infelizmente, não será o último. Então a gente precisa realmente tentar mudar esse sistema e uma empresa grande como o Carrefour não pode reverberar esse racismo que a gente tem socialmente. Porque, assim, por mais que me digam que aquilo ali não foi racismo, isso para mim é racismo muito claro. Ali não tem outra questão para justificar aquelas agressões que o João Alberto sofreu ali até a morte dele. Para mim, ali realmente a questão social, a questão de cor, foi relevante para que aquilo ali acontecesse. Porque o que dizem ainda, porque assim, mesmo ele dizendo que aconteceu, porque a gente não tem provas sobre isso ainda, que aconteceu lá dentro do Carrefour, o que dizem é que ele teria agredido uma funcionária que ficou com um machucado no dedo. Então, assim, mesmo que isso tenha acontecido, e podia acontecer qualquer coisa, mas assim, ainda mais eles estão justificando sobre uma coisa mínima. Sobre uma coisa mínima. Porque assim, ele não tentou matar alguém dentro do Carrefour, ele não tentou agredir de forma que essa pessoa ficasse ali no chão, não.
Então, assim, mesmo a justificativa deles, que até agora a gente não sabe nem se é verdade, né? Se isso realmente aconteceu lá dentro, ainda é ínfima. Eles estão com a justificativa ínfima sobre essa questão. O pessoal está falando, não compro mais lá desde a história do cachorro. Pois é, teve a história do cachorro, né, que morreu. Exatamente. Teve a história de uma pessoa que morreu lá dentro, que eles botaram um guarda-chuva, os guarda-sol em cima da pessoa e continuaram atendendo da mesma forma, né? Então, assim, nada justificaria aquelas agressões, porque ali não tem contenção. Como eu estava vendo o depoimento, pela mídia, né? Infelizmente a gente não tem acesso ao processo, mas pela mídia diz que o segurança em um depoimento falou: a gente estava tentando conter ele. Gente, ninguém contém ninguém dando 10 socos ou mais, que foi o que a gente viu naquelas imagens em relação a uma pessoa. Aquilo ali não é contenção. Aquilo ali é agressão gratuita. Então, assim, não há o que se falar de questão de contenção ali. E da mesma forma, pegando o gancho do caso do João Alberto, Paula, você me passou um caso interessante esses dias, que foi de uma mulher, né? Com filho autista. Isso que eu ia falar, tentando fazer um paralelo, né? Com relação... Você destacou já 2 elementos estruturais, né? Estruturais da violência, né? Que é justamente a questão de classe, né? Que a gente pode caracterizar com desigualdade econômica, desigualdade social, e a questão da raça, do racismo, né? E aí, estou tentando trazer para essa mesma perspectiva, quando a gente se reporta à literatura, inclusive feminista, negra, né? A gente tem a interseccionalidade como 3 dimensões mínimas possíveis de articulação, né? Evidentemente, se trabalha com a ideia de eixos de opressão, mas a gente fala de raça, classe e gênero, né? Então, aí, tem 2 casos, né? Assim, um que ficou bastante conhecido na mídia, que foi da Mariana Ferrer, com relação à acusação, né, que aventou, enfim, que não se tratava de estupro, né? Houve toda uma questão em volta do estupro de vulnerável, no entanto, não houve consentimento, quer dizer, a questão do consentimento da mulher ali se perdeu, né? Assim, tentando resumir do ponto de vista bem simples, né? Independente de todo o elemento probatório que não demonstrasse a vulnerabilidade, a gente tinha elementos que não demonstravam consentimento. Ou seja, o estupro estaria, em tese, configurado. Então, o que a gente observa? Que nessas condições, e agora mais recente, né, nessa semana, que foi a agressão de um policial a uma mulher, foi no Sul, né, Daniel? Acho que foi Mato Grosso do Sul. Acho que foi Mato Grosso, não sei se Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Acho que foi Mato Grosso do Sul. E assim, o que me chamou a atenção naquele caso dela foi assim, era um policial militar. Era um policial militar. Então, assim, o cara chegou e deu diversos socos em uma mulher algemada. Algemada, grávida, e que não tinha... Acho que ela não queria se sentar, pelo que eu vi do vídeo, né? Acho que ele mandou ela sentar. Assim, eu não sei. É aquele que eu tô dizendo. Eu não sei o que ela fez em mesmo. Ela pode ter feito qualquer coisa. Eu sempre falo, nós, agentes públicos. Não sei se foi um shampoo ou um alimento, alguma coisa específica. Uma coisa extremamente banal. Nós, agentes públicos, a gente não pode perder nossa cabeça e partir para agressão de forma alguma. Então, o policial militar é a pessoa treinada para, se a pessoa fez um crime, prender aquela pessoa, mas jamais para agredir aquela pessoa. E eu sempre falo, isso acontece e aconteceu diuturnamente no nosso país. A nossa sorte agora, se podemos dizer isso, é que hoje em dia todo mundo tem um celular. Então essas coisas começaram a ser gravadas. Mas isso acontecia muito e sempre aconteceu, só que nem sempre tinha essas gravações. Então, assim, hoje a gente ainda tem essa possibilidade de ao menos esses casos virem à tona. O caso do João Alberto, o caso dessa mulher, jamais iam criar a repercussão que criaram se não tivesse um celular ali gravando. Ia ficar a palavra do policial contra a palavra da vítima, ou você acha que esse policial ia chegar e falar, não, eu agredi ela mesmo. Cheguei lá e dei diversos socos. Eu nunca que ele ia dizer isso. E, infelizmente, o nosso sistema penal é criado para acreditar mais na palavra do agente público. Então, se o agente público fala uma coisa, se não tiver nenhuma prova em contrário, a palavra dele é a que está certa. Por mais que a vítima chegue lá e fale, eu fui agredida, se não tivesse aquele vídeo, não conseguiria se provar essa agressão gratuita, porque ali foi realmente uma agressão gratuita, e não só de um policial. Acho que ali na imagem tinha 3 policiais, acho que eram 3 policiais, e assim, demorou muito para uma das policiais chegar e falar, olha, já está demais. Então, assim, não poderia ter acontecido nem a primeira agressão sem os outros falarem, porque, assim, omissão também é crime.
Você se omitir diante de algo que não pode ser feito, principalmente um policial militar, qualquer um de nós agentes públicos, é crime também. A gente não pode se omitir. E naquele caso ali eu fiquei perplexo, porque realmente uma mulher algemada, ser agredida por um policial gratuitamente daquela forma, e assim, para mim ainda é mais grave do que o caso do João Alberto, porque assim, o João Alberto infelizmente faleceu, mas ali não tinha agentes estatais. No caso dela, eram agentes estatais treinados para dar segurança para aquela pessoa, e não para fazer um tipo de coisa que eles estavam fazendo ali. Então, isso realmente aí, esse sistema nosso de agressão de vulneráveis, de agressão de pessoas negras, de periferia, porque racismo a gente já vê todo dia, né? Infelizmente, a gente vê casos... chega na padaria, esses dias teve um caso de uma suposta advogada aí, né? Que começou a agredir gratuitamente a pessoa que estava vendendo pão para ela ali. Isso é normal, né? A gente vê todos os dias acontecendo. O pessoal está falando aqui. Meu pai foi atropelado numa faixa de pedestre por um PM, por um bombeiro bêbado. A PM que atendeu a ocorrência desfez o local, não pôde ser realizado perícia. Havia uma câmera de segurança pública que o delegado provavelmente viu. Graças a Deus tinha essa câmera. Porque senão ia ser a palavra desse PM, a palavra do bombeiro, contra a palavra do seu pai aí. Muito provavelmente iam achar que seu pai estava mentindo. Então, graças a Deus, tinha essa câmera aí para filmar e ver que alteraram, porque isso é crime, tá, pessoal? Está previsto no nosso Código Penal. Ninguém pode alterar a cena do crime antes da perícia chegar. É crime, acho previsto no artigo 349 do Código Penal. Seria uma espécie de fraude processual aí. Então, essa pessoa aí vai ser enquadrada nisso. Porque tinha uma câmera, né? Graças a Deus, tinha uma câmera para filmar. Daniel, pegando o gancho da colocação, você acredita que se a gente tivesse assim, obrigatoriedade de filmar, aliás, do registro, da filmagem, de todas essas audiências, e até mesmo, sinceramente, até mesmo esses depoimentos que acontecem na polícia, você acha que a gente, pelo menos a vítima, não teria condições de uma defesa maior em caso, quer dizer, muitos casos são sigilosos, né? Independente disso, quer dizer, teria gravação, no caso de ocorrência de uma ação arbitrária, teria condições de buscar aquilo como elemento de prova. Você acha que isso seria... Assim, muitas das vezes, por exemplo, no caso Mariana Ferri, a audiência estava sendo filmada e conseguiram ver aquelas agressões gratuitas em relação a ela na audiência, né? Mas o que acontece normalmente, principalmente na polícia? A gente tem muitos depoimentos gravados, mas a gente não sabe o que aconteceu antes daquele depoimento ou depois daquele depoimento, entendeu? Não é gravado toda a atuação policial. Por isso que eu sou um dos mais favoráveis a todo PM andar com a câmera, seja no capacete, que seja em algum local que pudesse filmar. Porque o que a gente vê, às vezes, é a pessoa tirar a identificação dela quando vai fazer alguma agressão. Se fosse obrigatório a utilização dessa câmera, acho que foi no Paraná que eles começaram a fazer esse projeto, né, de todo policial. Isso é bom para todo mundo, porque o policial honesto também, ele vai ter a gravação dele de que ele não fez nada, porque a gente sabe que tem denúncias gratuitas também em relação a policiais militares. Não estou falando aqui que eles são o bicho papão, não. A gente sabe que muitos policiais militares trabalham bem e mesmo assim, às vezes, são denunciados por condutas que eles não fizeram. Então, se tivesse essas câmeras, todos os policiais andassem com essas câmeras, serviria para o bom e para o mal. Se o mal fez, a câmera está lá filmando. Se não fez, a câmera também vai estar filmando para ver, para dizer, olha, não foi feito nada disso que foi colocado aqui. Então, eu sou bem favorável a essa questão de câmeras. Para mim, devia existir em todo lugar, sabe? Devia existir em todo lugar. Eu acho que teria que ter um controle, né? Um controle dessa imagem, né? Porque também poderia ser alterado, né? E poderia ser desligado. Não, sim, claro que tem que ser... Controle, né? Dessa imagem, né? Claro, tem que ser um sistema onde não haja cortes, tem que ser bem feito. Sim, tem que ser muito bem feito. Não dá para ser qualquer câmera que tem aqui cortes, que não sei, não dá. Tem que ser um sistema muito bem feito. Mas é algo que é algo a se pensar, até porque hoje a gente, como eu estava dizendo, a gente vê muito desses casos porque hoje tem câmeras de celulares em todos os locais. Exato. E aí a gente vê essas filmagens aí, né? O pessoal, muita gente aí falando que não compra mais no Carrefour, né? Então, assim, essas empresas realmente têm que começar a sentir isso. Mas aqui, felizmente, quem está na nossa live são pessoas de cabeça muito já evoluídas. A gente tem pessoas que sequer... Eu nem leio comentários nas reportagens dessas, porque você vê cada coisa.
Você vê cada coisa de comentário que você fala, não, não é possível que essa pessoa vive no mesmo local que eu. Então, assim, para algumas pessoas, simplesmente aquilo ali não aconteceu. Eles vão continuar comprando no Exatamente. Carrefour como se nada tivesse acontecido. Esse é o problema do nosso É país. indiferente, né? É indiferente, é Exatamente. aceitável, né? Exatamente. Tem Esse é o alguma problema do nosso país. As justificativa, né? pessoas fecham os olhos assim para algumas coisas e para É. eles está tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Hoje eu fui fazer, até falar sobre isso, eu fui fazer, verificar a estatística, né, de pessoas negras presas no nosso país. Está chegando quase em 70%. Aí vi uma reportagem do G1 sobre isso. Foi lá que falava sobre o Anuário da Segurança Pública de 2019, onde trouxe essas estatísticas. Eu fui olhar os comentários, eu me arrependi, não devia ter ido olhar. Eles era assim, ninguém ligava para o cerne da questão que estava ali falando. Só comentava tipo assim, ah, fez crime, tem que se lascar mesmo. Ah, que não sei o que, que agora porque é negro pode fazer crime. Então, assim, comentários que não tinham nada a ver com a reportagem, simplesmente querendo denegrir a imagem de pessoas que estão no nosso sistema prisional. E não é esse o cerne da questão. Tem muita gente que está lá dentro que realmente é culpada, tem que pagar pelos seus crimes, mas eu sempre falo, pessoal, quem está lá dentro vai sair uma hora. Essas pessoas não vão ficar lá dentro o tempo todo. Então a gente tem que começar a entender que esse tratamento dentro do presídio não pode ser tão desumano quanto é. Porque enquanto ele é tão desumano, a gente vai sofrer problemas aqui fora quando essas pessoas saírem, porque elas não saem de lá ressocializadas. Na realidade, elas saem de lá com raiva da sociedade. É isso que um preso normalmente sai do sistema. Eu sempre cito uma parábola, eu falo, é igual um animal. Você pegar um leão e todo dia você ir lá na jaula dele, pegar uma lança, ir lá e cutucar o leão com essa lança. Diariamente você vai lá e dá umas cutucadas no leão com essa lança. Você acha que quando ele conseguir sair dessa jaula e ver um ser humano, como que ele vai estar em relação a esse ser humano que todo dia ia lá e cutucava ele com essa lança? Ele vai estar morrendo de raiva e a vontade dele é de atacar essas pessoas que estão fora daquela jaula. E dessa forma é o preso. É o preso. Ele pode ser colocado lá com a circunstância que realmente ele possa ter praticado um crime, mas a forma que ele é tratado lá dentro faz com que ele saia com raiva da sociedade. E muitas das vezes a pessoa que ele desconta não tem nada a ver com aquilo, mas vai sofrer a retaliação no lugar do Estado, que é a pessoa que deveria fazer diferente, né? O sistema prisional ele está muito longe de promover o processo de ressocialização, né? Na Muito verdade, a longe. pessoa já vem sofrendo violências cotidianas e sistemáticas no que a gente denomina aí de sociedade, vai para o sistema prisional e isso se potencializa, ou seja, não existe nenhuma forma efetiva de reparação do que essa pessoa viveu e também de que ela pudesse pagar o que ela fez de uma forma digna e a partir daí ter uma nova condição, né, na sociedade. Até porque ela sai de lá, ela Exatamente. ainda vai ser mais estigmatizada ainda, né? O que a gente sabe é muito claro, né, de que as pessoas que têm uma passagem pelo sistema prisional, e são pobres e negras, elas são extremamente estigmatizadas. O processo de discriminação se potencializa em cima delas, ou seja, Exatamente. a situação vai se agravando, né? A justiça, Exatamente. né, não alcança. Não, eu ouvi pessoas falarem sobre o caso do Lucas. Às vezes, eu olhei, eu falei, vi em alguns comentários. Quando o Lucas foi solto, saiu muitas reportagens. O Lucas é uma pessoa que foi presa, a gente conseguiu comprovar que ele foi preso injustamente. Eu vi comentários no seguinte sentido: ah, mas ele tem cara de bandido mesmo. Cara, eu falei, não tem condição que a pessoa tem coragem de vir numa reportagem dessa para dizer um negócio desse. Entendeu? Cara de bandido é o quê? Ser Justificando que negro e ele de foi periferia, reconhecido. né? A cara de bandido dele é ser negro e de periferia. Por isso que é justamente aquilo, É o todo o sistema estigma. que a gente está comentando aí, né? O estigma da pessoa. Se ele é negro de periferia, ele tem cara de bandido. E isso a gente tem que buscar modificar. Mas, infelizmente, a gente tem muitas pessoas na sociedade que não conseguem muito entender isso. E diariamente a gente vê essa reprodução aí desse racismo estrutural que a gente tem. E a gente, Exatamente. a gente E tenta fazer caberia ao algumas coisas, Estado, né? né? Mas mudar é muito difícil. Porque, por Em mais que tese, algumas. caberia ao Estado, em Exatamente. tese, caberia ao Estado, né? Promover essa mudança, reconhecer, né, e promover. No entanto, o Estado é aquele que deve garantir o direito, no entanto, é aquele que viola. Quer dizer, essas tensões, né, do papel do Estado na sociedade dificultam muito a Exatamente. superação, né, desses padrões de comportamentos violentos e violadores da própria norma vigente na sociedade. Então, é bastante complexo nesse. Agora, uma pergunta que me deu uma curiosidade. Você falou que foi o policial Sim. que
procurou a defensoria? O que ele contou? Assim? Por que ele estava incomodado? Como é que Por foi que essa que ele estava situação? incomodado? O que que aconteceu? Quando aconteceu o crime, ligaram, ele trabalhava na 15ª Delegacia de Polícia lá em Ceilândia, ligaram para a 15ª e falaram, olha, a gente precisa de alguém que vocês encontrem em Ceilândia, alguém que seja manco, porque esse crime foi praticado por alguém manco. Observa como é que iniciou. Alguém que seja manco. E aí, normalmente, os policiais vão atrás dos informantes, né? Eles têm informantes, pessoas que às vezes estão nessa periferia, pessoas que às vezes estão até no mundo do crime mesmo. E aí, um desses informantes apontou o Lucas como essa pessoa manca. Só que, assim, esse informante com certeza estava muito fora de órbita, porque o Lucas sequer era manco. Só que aí os policiais, com esse apontamento, foram até lá, como eu disse, estavam várias pessoas lá, pegaram todo mundo, inclusive o Lucas, e levaram para a delegacia. Chegando lá, a vítima do roubo que tinha acontecido, aconteceu um roubo em Ceilândia e vários roubos no Recanto das Enas. A vítima do roubo em Ceilândia foi categórica em dizer, não foi o Lucas. A pessoa que me assaltou estava com o cabelo raspado. Não tem como ter crescido o cabelo tão rápido. E aí, esse era o único crime que tinha ocorrido na delegacia dele. Ele falou, olha, a nossa investigação vai continuar, mas o Lucas não tem nada a ver com isso. E aí liberaram da investigação da 15ª. Só que a 27ª Delegacia, que é a do Recanto das Emas, continuou a investigação. E aí foi aquele reconhecimento que eu te coloquei, que as vítimas reconheceram, mas que a gente acha que foi mostrada uma foto antes para ela. E aí a investigação continuou na 27ª, e a 27ª levou esse processo para a justiça, né? Como o Lucas, como a pessoa culpada, só que lá nesse processo não tinha que eles começaram a procurar uma pessoa manca. Isso não existia no processo. Omitiram essa característica. E esse policial, quando viu isso, ele não se aquietou. Ele falou, estão omitindo coisas para condenar um inocente. E aí o que ele fez? Porque assim, ó, é uma corporação fechada, né? A Polícia Civil, como todas as polícias. Então ele sabia que estaria mexendo com colegas. Então ele continuou acompanhando aquilo ali. Mas de início ele falou, olha, eu preciso angariar provas para provar a inocência desse menino. Eu não posso simplesmente chegar e contrapor meus colegas porque eu vou ser vencido. E aí ele foi atrás de provas. Quando ele conseguiu essas provas certeiras da inocência, por que ele conseguiu essas provas? Porque os crimes continuaram ocorrendo com o mesmo carro, com o mesmo modus operandi, mesmo depois da prisão do Lucas. Mesmo depois do Lucas preso, os crimes continuaram ocorrendo com o mesmo carro que teria cometido, que demonstrava que o Lucas não era a pessoa, tanto que os crimes continuaram sendo cometidos. E aí, depois que ele conseguiu todas essas provas, ele procurou a defensoria e falou, olha, tá aqui, eu tenho todas essas provas que esse menino é inocente e eu quero que vocês me ajudem a provar a inocência dele. Porque ele, como policial, não poderia pleitear isso. Precisava da defensoria pública ou de um advogado. Mas ele procurou a defensoria pública e aí, a partir disso, a gente conseguiu provar a inocência do Lucas. Mas se esse policial não faz toda essa investigação sobre esse caso, continua investigando para provar a inocência dele, muito provavelmente o Lucas ia ficar preso e ia pagar uma pena de um crime que ele não cometeu. No mínimo, assim, pelo que a gente via do cálculo de pena do Lucas, no mínimo 27, 30 anos ele ia ficar preso por esse crime. Não ia ficar menos que isso. Então, assim, graças a Deus ele procurou a gente, mas a gente, nesse processo, tanto que eu estou finalizando a ação indenizatória contra o Estado em relação a isso. A gente viu a falha da Polícia Civil. Aí está muito clara a falha da Polícia Civil para condenar, para fazer uma investigação que desague na condenação de um inocente. Senão, esse outro policial civil não busca, a gente relata tudo isso, a gente não ia saber, e toda a questão arquitetada pela polícia para omitir informações que declarariam a inocência dele iam se perder aí. Então, nesse caso, foi importante, a gente vai fazer essa ação indenizatória, eu sempre digo, não tem dinheiro que pague o tempo que ele ficou preso. Ele ficou preso quase 3 anos, inocentemente. Tem dinheiro que pague isso, mas ao menos a indenizatória é uma forma do Estado reconhecer o erro dele. Porque esse erro aí foi muito grande. Acontece todos os dias, infelizmente a gente não tem policiais que sempre procurem a gente para inocentar muitas pessoas que estão lá dentro sem serem culpadas. A gente tem várias pessoas inocentes presas e, infelizmente, a gente não consegue provar justamente aí por esse racismo estrutural, por essa questão aí de pessoas de periferia, que nem sempre tem uma câmera lá próxima à casa dela, nem sempre tem algo que a gente consiga provar essa inocência. A gente teve um caso famoso no Rio de Janeiro, né? De uma pessoa reconhecida que teria assaltado um mercadinho lá e tentado matou uma pessoa, acho que foi um latrocínio, e aí foi reconhecido pela vítima, né? Só que a câmera próximo da casa dele mostrou que ele tinha entrado em casa e não tinha saído. Então, naquele horário, ele estaria em casa. Então, graças a Deus, tinha essa câmera para provar a inocência dele, senão ele estaria condenado por quê? Por causa de um reconhecimento.
E, como sempre, eu gosto de dizer, eu não estou culpando a vítima. Para mim, ela não pode ter esse papel. A vítima não tem como, em um momento de nervosismo, em um momento de trauma, ser obrigada a fazer o reconhecimento da pessoa que fez aquilo contra ele, né? Então, assim, é algo que a gente precisa modificar no nosso sistema. Reconhecimento fotográfico, reconhecimento de vítima não pode ser a única prova para se condenar alguém, porque isso é muito falho, isso é muito problemático. Produz mais vítimas, né? Quer dizer, exatamente. Produz mais vítimas com isso, né? A injustiça aumenta. Você está atuando no Recanto das Emas, né, Daniel? Isso. Paula, como é que tá nosso tempo aí? Acho que está quase acabando, tá não? Ah, tá. Peraí, o tempo... Mas a gente... Tempo tem 1 hora já, tem 1 hora. Acho que ele vai continuar. Na última live foi 1h30, tranquilo. Continua? Não tá terminando, não? Achei que terminava com 1 hora. Não. Vamos continuar, meio até estável. quando parar. Vamos continuar. Ele dá uma mensagem. Quando der uma mensagem... E é ocorrência de casos contra as mulheres, né? Como é que é essa situação no Recanto das Emas? Você fala vítimas de violência doméstica ou vítimas no geral, mulheres? Não, o que acontece, assim? Qual o dado da realidade, né? Você mais Olha, tem visto. eu sempre falo assim que a vítima de violência doméstica, para mim, ela é revitimizada várias vezes. Eu, como defensor, a gente atua pelo réu, né? Então, normalmente, a gente vai atuar pelo agressor. Mas o que você vê é um desamparo dessa vítima que leva ela a voltar para esse agressor. Eu sempre coloco isso. A vítima, às vezes, é obrigada a voltar para o agressor. A gente teve um caso onde eu estava defendendo o réu, né, a pessoa, o agressor, de uma senhora acho que de 50 e poucos anos. Uma senhora de 50 e poucos anos que tinha, acho que 7 filhos com esse agressor. E aí ela chegou, pediu, o cara agrediu ela, né, deixou vários hematomas, foi uma agressão bem feia mesmo. Aí ela pediu uma medida protetiva de afastamento dele. E aí, na audiência, eu falei assim para a promotora, eu falei, doutora, o que vocês estão fazendo para essa mulher conseguir sobreviver? Porque esse cara é que mantinha a casa. Ele é que pagava as contas, ele é que trazia comida para casa. Então, eu falei, o que vocês estão fazendo para essa vítima conseguir sobreviver sem esse cara, sem esse agressor? Porque ele é que mantém a casa. E assim, ela não teve resposta. Por quê? Porque as vítimas de violência doméstica, elas são desamparadas socialmente, como aquela questão que eu falei da nossa política de assistência social. Ela, muitas das vezes, ela não tem esse amparo. E o que vai acontecer? Ou ela morre de fome com 7 filhos dela, ou ela volta para o agressor. O que vocês acham que ela vai fazer? Vai voltar para o agressor. Então, assim, muita gente fala que a vítima volta porque gosta de apanhar. Gente, a gente tem que conhecer bem a realidade das pessoas. Muitas das vezes, essa vítima volta para o agressor porque é a única forma dela sobreviver efetivamente. Porque, às vezes, é melhor ela ficar ali sendo agredida do que terminar com ele e não ter uma renda, não ter como sobreviver. E eu estou falando que isso é certo, ela voltar para ele para sobreviver? Não. O Estado tem que prover esse sustento dessa vítima de forma pela nossa assistência social. Sofia até colocou aí o CREAS. O CREAS e o CRAS seriam os órgãos responsáveis por isso. Mas como eu disse no início da nossa live, a fila deles é enorme. Um tal de 156, que eu acho que é o telefone que você procura. Gente, é o pior telefone do mundo para você falar com ele. Quando a Paula sabe, a Paula até hoje atua com a população em situação de rua. E eu atuei um tempo com a população em situação de rua. Então, assim, eu vi as mazelas de CREAS e de CRAS muito de perto. Porque eles não conseguem fazer esse atendimento. E assim, não é por falha deles não, gente. Um local onde devia ter 50 servidores, tem 2. Então, assim, é um sucateamento mesmo da nossa assistência social enorme. Cultural, assim. Né? Tanto a questão de quantitativo de pessoas, como procedimento, acho que realmente precisa ser revisto para alcançar a realidade das violações. Hoje mesmo eu estava ouvindo. Pode falar, Paulo. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma senhora, né, que ela já tinha se separado há 20 anos, e aí ela foi morar com a filha recentemente, e o ex-marido também mora com a filha. Né? E aí, de alguma forma, ele, que sempre foi agressivo, né, colocou na cabeça de que naquele momento ela deveria, enfim, começou a bater, a ser agressiva, porque ela acreditava que um filho não era dele. E aí ela teve que sair de casa, porque ela não tinha para onde ir, ela estava em São Paulo, e veio para Brasília. Ela morou nas ruas em São Paulo com um outro filho de mais ou menos 24 anos, né? E
agora está em Brasília. Veio para a situação de Aham. rua de Brasília É e bem está no aquilo Nordeste. que a gente que trabalha com a São população de rua inúmeros sabe, né? Essa casos de migração deles, né? muito forte. E são inúmeros casos de mulheres que estão na rua justamente por uma questão de violência doméstica, por uma questão estrutural do machismo mesmo, né? Na É esse, sociedade, onde elas não têm estudo, né? Não tem, então, assim, não tem condições, não teve um histórico de trabalho, ficou cuidando de filhos, então trabalhos extremamente informais, e na pandemia esse quadro, então, piorou. E essa é é uma aquele, situação que a gente vê de forma recorrente. é aquilo que a gente estava falando, né? Para a mulher sair desse ciclo de violência, muitas vezes ela é obrigada a fazer isso, virar pessoa em situação de rua, porque a É, questão do amparo social, ele é muito, muito ruim, né? Então, assim, a pessoa, a escolha dela é essa, ou eu fico sendo agredida, ou eu viro pessoa em situação de rua. Então, assim, é uma escolha que a gente não poderia deixar essa vítima ter que fazer, porque a gente devia dar realmente esse amparo. Então, assim, eu sempre digo, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio realmente para somar e, graças a Deus, está ajudando muitas vítimas de violência doméstica. Mas, para mim, ela é muito cumprida na esfera penal, né, na esfera de, vamos punir o agressor, mas ela é muito pouco cumprida na esfera de vamos empoderar essa vítima. Que eu acho que a gente precisa exatamente. modificar isso aí, a gente precisa empoderar essa mulher, porque ela, sem esse empoderamento, ela vai ser sempre uma pessoa vulnerável e sempre podendo estar junto com esse agressor, justamente por essa Não consegue situação aí. sair Eu desse tive, ciclo, né? eu tive um caso em Rondônia que, assim, como eu falei, né, eu sempre fui defensor do réu. Algumas vezes agora eu estou sendo defensor da vítima, então estou podendo acompanhar algumas vítimas aí em alguns casos. Mas lá em Rondônia teve um caso que me chamou muita atenção. Porque muitas das vezes o homem omite, às vezes, o porquê que ele agride, né? Ele não fala efetivamente que é o machismo, que é a questão de achar que a Nem mulher é alcança, um né? objeto, né? Mas teve um assistido que foi Mas, muito claro comigo, que eu assim, tive um primeiro impacto. Eu perguntei para ele, ocorreu agressão? Muitas vezes o assistido vai falar, não, não ocorreu, não, não foi bem assim, mas esse foi muito enfático. Ele falou, doutor, eu bati e bato de novo. Toda vez que eu chegar em casa, o almoço não estiver pronto, ela vai apanhar. Cara, no primeiro momento eu tomei um impacto, assim, que eu falei, gente, ainda nos dias de hoje ainda acontece do cara bater na mulher porque ela não fez o almoço e ele achar que ele tem razão. E assim, foi difícil segurar esse cara na frente do juiz para ele não contar isso na frente do juiz, porque ele queria falar para o juiz, ele achava que estava com razão. Sabe aquela pessoa, não, eu tô com razão, eu podia eu bater queria ter nela porque ela não tentado, né? fez o almoço, entendeu? Então assim, eu vi ali o machismo, eu como defensor tentando desconstruir o machismo daquele senhor, eu de 20 e poucos anos na época, aquele senhor de quase 60 anos, eu tendo que falar para ele que ele estava errado, que esse sentimento dele, isso não poderia existir mais. Com certeza ele saiu dali, continuou do mesmo jeito, não modificou nada, porque ele foi condenado. Foi Com condenado. Mas eu respeito, né? sempre falo que as penas não vão modificar em nada. Pena de ameaça de 1 mês, pena de lesão corporal de 3 meses, isso não vai modificar em nada a vida daquela vítima. Pelo menos é alguma coisa, né? Porque Mas assim, eu acho que pior é nada, a né? pena é importante, mas você dar uma pena para um agressor que está convivendo com a vítima é o mesmo que dizer, olha, eu estou aqui é, assanhando o leão para que ele possa fazer mais com você, porque normalmente esses caras voltam para a vítima volta com eles. Então, muitas vezes essa pena de 1 mês, essa pena de 3 meses é dada para ele e aí eles voltam para casa juntos. Depois ele tomar uma pena de 3 meses. Vê se isso é uma questão factível para a gente pensar. Aquela vítima vai sofrer novamente. Essa pena não vai fazer efeito na vida daquele cara, vai fazer muito mais efeito na vida daquela mulher. Então a gente precisa pensar mais na vítima. Infelizmente, a gente pensa É, pouco na vítima e está só pensando no agressor. A gente não pode só pensar no agressor, a vítima. gente tem que pensar na vítima. E isso No caso da tá violência contra a mulher, isso é uma coisa muito clara, né? Como a muito gente viu claro. no caso da Mariana, né, que teve Exatamente. repercussão. É como Eu acho que entrou recentemente o Alberto, né, que é um querido defensor sim, público que Alberto trabalhou, Samambaia. inclusive, que estudou justamente essa Sim. questão, né? A O questão Alberto é um do grande abuso. estudioso sobre essa questão aí de vítimas, de vulneráveis. Ele é um grande estudioso sobre essa questão Isso, no aí. caso das mulheres, né? E ele traz isso, né? Inclusive, eu até utilizo um dos textos dele quando eu vou falar sobre esse tema. Ele traz a importância dos procedimentos, principalmente no caso da violência contra a mulher, né? Que é vítima, eles precisam ser
de fato revistos, né? Se realmente querem Exatamente. garantir aí a proteção e a justiça, né? Porque justiça e proteção têm que caminhar juntos nesse caso, Sim, indiscutivelmente. sim. Eu acho que a proteção tem que vir até primeiro. Eu sempre, às vezes a gente tem alguns casos assim de testemunhas, por exemplo, fugindo um pouco aí do caso das vítimas, testemunhas de homicídio. Elas chegam para depor, elas estão morrendo de medo. E aí você pergunta, cadê a proteção para essa testemunha? Não existe. Não existe. Ela está ali arriscando a vida dela. Então, assim, a gente tem que pensar muito na proteção, porque quando a pessoa leva algo para a justiça, a gente tem que dar proteção para ela. Porque sem essa proteção, ela se torna ainda mais vulnerável de ocorrer algo mais grave com ela ainda do que já ocorreu. Às vezes a mulher é vítima de lesão corporal, eu vou denunciar meu marido. E aí você não dá proteção nenhuma para essa mulher, ela pode ser vítima de um feminicídio amanhã. Então, assim, é algo que ocorre muito. Lá em Rondônia, eu atuei num caso onde defendendo o réu, e assim, eu cheguei para juiz e para promotor e falei assim, gente, a gente tem que dar um jeito de tirar a Fernanda da cidade, a menina, é um nome fictício. Tirar ela da cidade, porque da forma que tá, ele vai matar ela, ele é psicopata. Eu mesmo, como defensor, percebo isso ao falar com ele. Ele acha que nada disso aconteceu. Sabe aquela pessoa que chega e ela, assim, agrediu, tá muito provado que ele agrediu, e ele chega, não, doutor, na realidade é porque a gente brigou ontem, porque eu tava olhando para outra mulher, ela gosta muito de mim. Então, assim, para ele nada daquilo estava acontecendo. Para ele aquilo ali não acontecia. A cabeça dele levava para esse lado. Eu falei, ele vai chegar e vai matar essa mulher em algum momento. E assim, logo depois que eu saí de Rondônia e vim para cá, minha assessora me ligou, doutor, a fulana morreu. E o fulano que matou ela. Então, assim, nesse caso eu vi que a proteção para essa mulher era nenhuma. Proteção para ela era nenhuma. Ela estava todos os dias à mercê desse cara fazer alguma coisa com ela. Enquanto ele tá, a única proteção dela era enquanto ele estava preso. Mas a gente sabe que essas penas são pequenas e ele não vai ficar preso muito tempo, a não ser efetivamente quando ele mata. Quando ele pratica o feminicídio, aí ele vai ficar preso muitos anos. Mas aí a vítima já se foi. Aí a vítima já se foi. Para mim, o nosso papel já foi perdido. A gente não fez o nosso papel de justiça. Porque quando ela morre, não tem mais. Não adianta eu punir esse agressor, ela já morreu. Entendeu? Ah, ele não vai fazer com outra mulher? Tudo bem, ele não vai fazer com outra mulher, mas ele fez com ela. A gente não poderia ter deixado isso acontecer. E isso aconteceu pela falta de proteção que se dá em relação às vítimas. Essa falsa proteção que a gente às vezes, o Poder Judiciário pensa que está dando, porque para mim é uma falsa proteção. Ah, tem uma medida protetiva. Estou te dando uma medida protetiva. Ele não pode se aproximar de você. Meu amigo, aconteceu um caso esses dias no Recanto das Emas. Inclusive de uma pessoa que trabalhou comigo. A mulher, né? Trabalhou comigo. Ela me ligou e falou, doutor, o fulano tinha uma medida protetiva comigo, mas ele pulou o muro da minha casa e deu 15 tiros na minha casa. Ele não me matou por sorte. Pergunta, essa medida protetiva serviu para quê para essa mulher? Para quê? Para nada. Ela serviu exatamente para nada. Então, assim, eu sempre falo, medida protetiva só serve para aquele réu que é bonzinho. Para aquela pessoa que fala assim, eu ainda tenho medo da justiça. Mas o que a gente sabe é que as pessoas que efetivamente praticam esse tipo de crime, eles não têm medo da justiça. Então, a medida protetiva para eles serve exatamente para nada. Qualquer hora pode acontecer algo com essa mulher. É uma falsa sensação de segurança que se dá para a vítima e faz com que ela, às vezes, ache que está protegida, mas ela não está. Daniela, aproveitando, a questão, a figura do juiz de garantia, das garantias, né? Você acha que como, de alguma forma, quer dizer, como você falou, né? Essa coisa não está normatizada ainda, quer dizer, está no Código mas está Penal, suspenso, né? Está suspenso. Você acha que como que poderia, no caso, por exemplo, pelo que eu entendo, ela é orientada para garantir dos direitos fundamentais do acusado. No caso das mulheres, a gente tem que pensar nas vítimas, né? Então, como você acha que essa figura do juiz das garantias poderia contribuir para melhorar o sistema de justiça? Pois é, mesmo, assim, realmente o juiz de garantias ele é pensado mais para o acusado, porque ele faz uma divisão, né, entre o juiz que vai atuar durante a investigação policial e o juiz que efetivamente vai julgar aquele caso. Para o juiz que vai julgar não ter contaminação dessa investigação que acontece na esfera policial. Só que o que ele pode ajudar a vítima? Da mesma forma que nessa investigação ele vai ajudar o acusado sobre as garantias da nossa Constituição, né? Ele também a medida protetiva vai ser dada sobre a égide do juiz de garantias.
aí qualquer outra questão que venha amparar essa vítima durante esse inquérito policial vai ser dado por esse juiz de garantias. Então, ele vai ter papel importantíssimo também sobre a proteção dessa vítima, porque ele que vai estar atuando ali nesse primeiro momento. E, normalmente, as coisas acontecem ali mesmo, no calor das emoções. Então, é durante o inquérito, durante a investigação policial, que a vítima corre mais risco, porque é ali que a causa ainda não chegou para o juiz que vai julgar. Então, esse juiz de garantias vai ser importantíssimo, porque ele vai ficar só nessa fase. Então, ele vai se concentrar nessas medidas cautelares, tanto de proteção à vítima, quanto muitas vezes sobre prisão do réu, se o réu vai ser preso, se o réu não vai ser preso. Esse juiz de garantias é que vai ficar vinculado a isso. Mas, como eu falei, essas modificações que trazem algum trabalho para o judiciário, vamos dizer assim, né, porque eles teriam que modificar a estrutura deles, eles querem parar, eles querem barrar. Então, é isso que está acontecendo com o juiz de garantias hoje, está suspenso, né? Uma lei que foi suspensa e, assim, não tem qualquer vício, não tem qualquer nada, simplesmente foi suspenso. É algo que a gente olha assim e fala, o Poder Judiciário é um superpoder, né? Porque o Legislativo vai lá, atua, o Executivo vai lá e sanciona uma lei, e o Judiciário, sem trazer qualquer falha nessa lei, simplesmente diz assim, estou suspendendo. Então, assim, realmente a gente criou um superpoder. A resistência desse sistema, né? A resistência desse sistema, né? Exatamente. Em melhorar, em readequar. É realmente uma resistência, assim, sobre essa questão, principalmente se a gente vai falar em garantias de direitos para os réus. A gente barra justamente nesse sistema de pessoas que não querem garantir esses direitos, de achar que realmente a justiça tem que ser a ferro e fogo, e se a pessoa está respondendo a um processo, ela já tem que ficar presa. Então, assim, a gente enfrenta isso e esse é o embate sobre o juiz de garantias, entendeu? Que seria, quando se fala juiz de garantias, o próprio nome já fala, né? É para garantir a efetivação dos direitos humanos na nossa Constituição. Então, a vingança está mais vigente do que a justiça. Exatamente. Né? Eu sempre falo que a presunção de inocência só existe na nossa Constituição, né? Para mim, a pessoa já chega ali como culpado, ele tem que provar a inocência dele. É totalmente diferente do que a gente teria de previsão legal aí. Você tem que provar sua inocência e não o Ministério Público tem que provar que você é culpado. É um negócio bem diferente aí. Né? Bem diferente. Então, Paula, vamos encaminhar aí para finalizar a nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, quiser deixar aí para a gente vai encerrar, né? Acho que a gente, assim, questões finais, eu gosto sempre de falar, deixar os canais de denúncia. O pessoal sempre fala, mas, doutor, denunciar é a mesma coisa que nada. Eu trabalhar com a população em situação de rua, eles falavam muito isso. Doutor, a gente denuncia e nunca dá em nada. E realmente a gente sabe que muitas vezes não dá em nada. A gente sabe que essa população vulnerável, as denúncias deles muitas vezes são engavetadas. Mas o que eu falava para eles? Eu falava, gente, quanto mais a gente denunciar, quanto mais denúncias tem sobre a mesma coisa, uma hora vai chegar atenção sobre essa coisa. Então, assim, se vocês não denunciam de forma alguma, essa atenção nunca vai chegar. Então, mesmo que para o seu caso não resolva, mas a gente tem que continuar fazendo, porque uma hora vai acontecer alguma coisa. Uma hora as pessoas vão falar, olha, tem 100 denúncias do mesmo lugar, tem 100 denúncias do mesmo policial, tem 100 denúncias do mesmo órgão que está ofendendo direitos humanos. Espera aí, tem algo errado aqui. Tem uma denúncia, não vai acontecer nada, muito provavelmente. Tem 100, vai acontecer alguma coisa. E aí eu sempre falava para eles falavam, mas doutor, mas aí a gente tem que ir lá, mostrar a cara, a gente vai acabar sofrendo mais retaliação. Então eu sempre gosto de deixar um número, que é o Disque 100, que é algo que você não precisa se identificar, que é algo que você pode ligar, fazer sua denúncia sem qualquer identificação, sem você poder sofrer qualquer represália em relação a isso. Então eu sempre falava para eles, gente, Disque 100, se você encontrar um orelhão, se você achar um celular, é um telefone muito fácil para você poder fazer sua denúncia. E aí pode não resolver, mas uma hora, talvez, se todo mundo denunciar, a coisa pode começar a melhorar. E além do Disque 100, a gente tem a defensoria, né? Tem as ouvidorias, todos os órgãos têm ouvidorias, tem corregedoria. A gente não pode deixar de denunciar, principalmente, por exemplo, a gente tem a defensoria tem uma ouvidoria externa, que sequer é uma pessoa vinculada à defensoria pública. Então, assim, é alguém da sociedade que está dentro da defensoria para fiscalizar o nosso trabalho. Então, assim, as pessoas que têm alguma questão em relação à defensoria, com certeza vão poder contar com a ouvidoria, porque a pessoa que está ali não tem qualquer vínculo com a defensoria. É um mandato de 2 anos que quando acabar, ele vai sair e vai entrar outra pessoa da sociedade.
Então, a gente deveria ter mais ouvidorias externas. Muitas das vezes as ouvidorias são compostas por servidores do próprio órgão, que eu acho errado. Deveria ser realmente por pessoas da sociedade, porque essas pessoas não teriam qualquer vínculo, né? Qualquer vínculo com esse órgão. Então, contem com as ouvidorias, contem com as corregedorias, não deixem de denunciar, pessoal. O mau servidor, quando ele não é denunciado, ele acha que pode continuar fazendo aquilo lá. Talvez uma denúncia não dê nada, mas às vezes ao menos vai servir para aquele servidor falar, opa, peraí, eu tenho que parar um pouquinho de fazer isso aqui, porque já estão na minha cola. Então, vamos denunciar mais. Nossa população denuncia muito pouco ofensas a direitos humanos. Então, eu gosto de deixar esses canais aí, Disque 100, Defensoria Pública, ouvidorias, Ministério Público. Quanto mais denúncias tiver, quanto mais órgãos vocês acionarem, mais vai ter repercussão no seu caso, né? E a gente sabe que caso com repercussão muda tudo. No caso do João Alberto, por exemplo, eu já vi a delegada falar nas últimas entrevistas que tem racismo sim. Talvez você não tenha visto ainda, Paulo, mas nas últimas ela já está falando sobre isso. Por quê? Por causa da repercussão. Né? Por causa da repercussão. Então, várias denúncias podem criar uma repercussão, entendeu? Então, a gente precisa dessa repercussão quando a gente fala em ofensa a direitos humanos. O pessoal está falando que acompanha o protocolo pelo próprio Disque 100, exatamente. Você faz a sua denúncia e depois você pode acompanhar todo o andamento dessa denúncia. E eu, quando estava no Direitos Humanos da Defensoria, eu recebia todas as denúncias que versavam sobre ofensa à dignidade da pessoa humana do Disque 100. E aí você me pergunta, doutor Daniel, você recebeu muitas? Eu vou te ser sincero, eu passei mais de 2 anos no Direitos Humanos, eu acho que eu não recebi 20. Então a gente vê que a nossa população denuncia muito pouco. Isso não é porque não ocorre ofensa, é porque a gente não denuncia. A gente denuncia muito pouco. Então, a gente precisa aumentar mais essas denúncias. Até porque, assim, das 20, eu não peguei nenhuma ocorrência no mesmo local, entendeu? Tipo assim, fui agredido na rodoviária do Plano Piloto, que a gente sabe que acontece muitas agressões ali na rodoviária do Plano Piloto. Mas eu recebi uma denúncia de lá. E, assim, pessoas são agredidas lá todos os dias. Então, assim, a gente precisa de mais denúncias para a gente efetivamente conseguir chegar até esses agressores aí, para a gente conseguir modificar um pouco essa estrutura, igual o Jay colocou aí, essa estrutura que a gente tem, o Paulo Vitor, aliás, colocou aí, que a gente tem uma estrutura voltada para a ofensa da dignidade da pessoa humana e para a preservação, eu sempre falo, para a preservação do agente público. A gente criou, assim como eu falei do judiciário, os servidores públicos hoje, por mais que eu seja servidor público, a gente criou uma categoria de pessoas superiores. Porque o servidor público, a palavra dele tem a famosa fé pública, então tudo que ele falar muitas vezes é tido como verdade. A gente precisa modificar isso aí. Os bons servidores têm que ser vangloriados, mas os maus servidores têm que ser punidos. A gente precisa melhorar muito essa questão para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Mais justa. Nessa linha, Daniel, eu acho assim que a gente precisa rever, inclusive, a nossa conduta, né, enquanto servidor. Porque muitos vulnerabilizados, aí eu falo vulnerabilizados, porque na verdade eles sofrem, né, todo um processo sistêmico, institucional, né, de subtração de direitos, eles têm poucas condições de proceder com relação à denúncia. Então, assim, primeiro não conhece, eu sei porque, assim, eu pesquisei exatamente esse tema, né, inclusive naquela ocasião que a gente estava trabalhando juntos. Eles não conhecem, né? Em geral, não conhece o procedimento, às vezes conhece o canal, mas não conhece o procedimento. E muitas vezes a própria vida inviabiliza, o próprio ritmo de vida pautada pelas violações inviabiliza. Então, assim, e mais, como a proteção não existe, acho que para quem tem situação de rua, então, essa palavra proteção é que menos é alcançada na realidade dela, né, de vida. Então, isso não foi. Então, acho que cabe também ao servidor público e aí aos atores da sociedade civil buscar fazer essa ponte, né? Porque essa condição de vulnerabilizado, ela inviabiliza, inclusive, a produção de denúncias, a produção de busca de direitos, né? Então, eu acho que também rever os procedimentos, né? É importante ter o papel da ouvidoria, sim, da corregedoria, então, que vai apurar, e da esteira, mas eu acho que tem que toda a ação do Estado, toda a ação dos agentes públicos, elas têm que ser revistas nesse sentido de que eles têm que buscar a produção dessa denúncia, porque ela realmente não vai vir, né? Com muita facilidade. O nosso sistema é tão feito para não funcionar. Eu que atuo numa vara criminal, a pessoa, para responder um processo ou para participar de uma audiência, ela tem que ser intimada por um oficial de justiça, né?
Aí eu falo, gente, Isso. como é que o oficial de justiça vai achar uma pessoa em situação de rua? Ela É, não tem é, local certo para ficar, ela não tem casa, ela não tem residência. E muitas das vezes essa pessoa responde a um processo por não ser localizada, né? O processo continua correndo é, sem ela ser localizada. E aí você está mais uma vez crucificando alguém pela condição social dele. Eu, por exemplo, como eu exatamente. trabalhei como eu trabalhei em direitos humanos, eu pude conhecer o pessoal da abordagem social, né, que trabalha junto à Secretaria de Assistência Social do DF. Então, assim, Que sempre que eu deveria fazer vejo. esse papel, Pois né? é, mas assim, eu acho que também precisam ser acionados. Então, assim, eu como defensor que conheci, sempre que eu vejo um caso que Ampliar o envolve alcance. pessoa em situação de rua, eu aciono eles. E já achei muitas pessoas com isso. Já pessoas já participaram de audiência que eles levaram no fórum para participar de audiência. Sim, Porque eles deveriam conhecem, ser têm o acionados, né? mapeamento dessa população, né? Então, assim, é mais fácil para eles conseguirem encontrar essas pessoas. Mas o nosso Exatamente. judiciário não se preocupa com isso. O próprio É. judiciário deveria ter um mecanismo para isso, mas eles não se preocupam com isso. A pessoa às vezes vai para uma audiência de custódia, lá ela diz que é pessoa em situação de rua, aí eles falam, olha, você tem que comparecer no fórum para todo mês, porque você não tem endereço. Gente, população em situação de rua não tem como comparecer no fórum todo mês. Isso é uma É. falácia. Não, não, Porque, a porque perspectiva assim, de eles vida não exatamente, propicia essa eles agenda, migram, né? eles não têm horário, eles não têm. É Não tem. totalmente A diferente, vida é assim. muito Então, instável, né? exatamente, é um negócio que não, você está falando alguma coisa porque você sabe que a pessoa não vai cumprir, não tem como. Nem se ela É, com quiser, certeza. porque efetivamente a vida dela é diferenciada. A gente, por exemplo, quando eu estava na defensoria, às vezes tinha locais que a gente falava, não, vamos fazer o atendimento à noite, ou no finalzinho da tarde. Por quê? Porque, infelizmente, para essa população que vive no frio, na chuva, a drogadição, a ingestão de bebida alcoólica é muito alta, até para ele conseguir ficar na rua. Porque imagina, esse tempo frio de Brasília, você tem que não ter uma casa, não ter um cobertor, às vezes é a cachaça que te esquenta. Então, assim, muitas das vezes a gente não poderia fazer atendimento de manhã porque as pessoas, às vezes, ainda estavam sob efeito de alguma substância, sobre algumas questões. E aí a gente tinha que se adequar à vida deles. E aí vocês podem, às vezes a Uhum. pessoa que está assistindo meio desavisada vai falar assim, ah, mas você está defendendo que eles podem usar droga, que eles podem beber. Gente, não estou defendendo isso, mas estou dizendo que para quem vive na rua, muitas das vezes essa é a válvula de escape que ele tem. Essa é a forma dele É. conseguir sobreviver naquele local, porque eu digo para qualquer um aqui, não Daniel, queiram, não queiram passar uma noite fria de Brasília nas ruas da cidade, você vai sentir o é drama. uma realidade muito cruel. É, Exatamente. nos processos que você atua, assim, você tem se deparado com casos de pessoas em situação de rua? Como é que é Sim, a gente essa principalmente realidade? crime de furto, assim, é muito comum que pessoas em situação de rua, né, sejam acusadas de crimes de furto. Por quê? Porque muitas das vezes é a forma É, dele sobreviver. Às vezes ele entra em um mercado para pegar alguma coisa para ele poder vender e comprar alguma comida. Então, muitas das vezes é o meio que ele consegue. Se ele passar um dia, por exemplo, às vezes ele pediu na rua, não conseguiu que ninguém desse nada para ele. Ele vai ficar entre a fome e entrar no supermercado e poder pegar alguma coisa ali para ele comer. E muitas das vezes ele vai escolher entrar no mercado do que ficar com fome e poder até morrer, né? E aí, muitas das vezes eles respondem por crime de furto e acontece muito isso, da gente ter que, na hora do processo, não conseguir localizar essa pessoa. E aí, se não consegue localizar no início do processo, o juiz pode decretar até a prisão dessa pessoa, porque ele entende que ela está foragida. Só que ele não está foragido, ele está onde ele sempre teve, que é na rua. é Entendeu? Então, assim, é uma questão muito que a gente precisa delicado, né? ter assim, os juízes com olhos mais voltados socialmente, porque é diferente. A gente não pode tratar a pessoa em situação de rua com a letra fria Da da lei. mesma Porque se a gente tratar ele com a letra fria da lei, ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre preso. Porque ele vai estar sempre foragido para a justiça, porque ninguém vai achar ele. é, Então, essa tem que tem fazer essa questão muito complicada. uma sensibilização, né, do judiciário com relação a isso. Exatamente. Paula, vamos encerrar. Minha bateria Daniel, está fique quase à acabando. vontade. Minha Muito bateria obrigada, está sua quase bateria. acabando. Tá bom, muito obrigada, Daniel. Prazer revê-lo. Muito obrigada por estar aí conosco, Fiquei muito apoiando. feliz. Eu sempre fico muito feliz de falar de vulneráveis. Eu queria que a gente tivesse uma realidade diferente, que eu, como defensor, pudesse falar que isso não acontece, que as coisas já se modificaram, mas infelizmente a gente vê isso na nossa atuação todo dia. Vulneráveis no nosso sistema penal sendo cada vez mais penalizados aí, justamente pela sua condição de negro, pela sua condição de periferia, pela sua condição de falta de financeira, né? Então a gente precisa É, precisa mudar muito isso aí ainda.
E a gente na defensoria está aí. Eu sempre falo, a gente às vezes é uma gota d'água no oceano, mas o que a gente fizer já é alguma coisa, porque a gente vê que, infelizmente, a maior parte dos órgãos não se preocupam muito com essa questão dos vulneráveis, não. Eles até preferem, eu sempre falo, até preferem excluir socialmente. Falar, não, deixa isso aí. Eu sempre vejo isso, a gente teve uma discussão feia sobre um CRAS, um CAPS AD que tem lá no plano piloto, no setor comercial. O pessoal não queria que tivesse o CAPS AD ali, porque diz que atrai pessoas em situação de rua, atrai pessoas que exatamente, a pessoa quer limpar, entendeu? Você quer limpar. Tipo assim, eu vou te jogar ali num local onde eu não te vejo, e aí minha vida continua aqui. Então, a gente tem que mudar isso aí, sabe? A gente não pode simplesmente fechar os olhos e colocar essas pessoas cada vez mais excluídas, até para a gente não ver elas, que eu acho que é isso que o pessoal queria. Eu não queria nem ver pessoa em situação de rua. Eu queria, se a gente pudesse criar um bairro lá afastado da cidade, colocar todo mundo lá, era isso que eu queria, entendeu? Mas a gente tem que entender que pessoa em situação de rua ou qualquer outro vulnerável é fruto da nossa sociedade. É fruto justamente desse caráter, muitas vezes capitalista e muitas vezes de falta de olhar o próximo que a gente tem. Então, cada vez mais a gente vai ter isso aí. Brasília é uma cidade que atrai muita pessoa em situação de rua, porque tem essa falsa ideia de que é um oásis, né? O pessoal vem de fora pensando, não, lá em Brasília eu vou arrumar emprego, lá em Brasília eu vou começar a ganhar dinheiro. Gente, pessoa vulnerável aqui em Brasília sofre em qualquer outro local, para mim, às vezes sofre até mais, pelas distâncias, pelas questões que a gente tem em Brasília. Mas eles têm essa falsa ideia aí, a gente precisa acolher. Se eles chegaram até aqui, a gente tem que acolher, tem que tentar modificar, mas a gente precisa crescer muito, principalmente na nossa área de assistência social, que é muito frágil. Muito frágil. Então, deixa um abraço aí para todo mundo que está seguindo a gente aí, pessoal. Obrigada, Paulo, Daniel. até a Parabéns próxima. pelo trabalho, parabéns pelo importante trabalho da Defensoria. Até a próxima. Obrigada aí a todos e todas. E um grande abraço, Daniel. Abraço para todo mundo, gente. Abraço, Paula. Tchau, tchau. Abraço.